Girassol, por trás das cores, com Danilo Hungria. Podcast da Girassol Pinturas, produzido pela Infostúdio Comunicação. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast, o 9º episódio de Girassol por trás das cores. E hoje a gente vai falar de como evitar o prejuízo ao calcular orçamento de pintura, tanto para os pintores como para cliente também, né? Que é uma dificuldade de muitos pintores aí, dar o orçamento. E o cliente também, porque às vezes vai 3 pintores, cada um orça uma coisa. E o cliente não acaba olhando o valor e não sabe o que vai ser executado ali, né? Então, às vezes um pintor, o granfino, mas às vezes não calculou a preparação da parede, não calculou a pintura, às vezes, não, é só a pintura, mas às vezes é uma tinta emborrachada, é uma tinta diferenciada, então é um outro jeito, né? Então o orçamento tem que ser muito bem especificado, né? Tanto para o cliente saber o que está sendo orçado, como para o pintor também. Porque às vezes o cliente pega lá 3 orçamentos, e aí quando fecha com o pintor mais barato, aí exige uma coisa que na verdade aquele pintor não tinha colocado no orçamento. E é onde dá os atritos, né? Então o pintor tem que escrever etapa por etapa aí que vai ser realizado, né? Para não ter confusão na hora de executar o trabalho. Então, uma estratégia de orçamento que eu utilizo é exatamente essa, detalhar, né? Desde a preparação da parede, né? Quando é um reboco cru ali, você vai ter que passar uma lixa grossa, tirar o resto de massa, né? Passar um selador ou um fundo preparador, vai ter que maciar, né? Se for o granfino, fazer o granfino e depois a pintura com a tinta que vai ser, né? Se é uma tinta fosca, se é uma acetinada, se é emborrachado, né? Tem que estar muito bem explicado. Então a minha estratégia de orçamento é essa, né? É detalhar muito bem o que vai ser feito. Até mesmo, como eu disse, né? Às vezes outro pintor vem e, tá orçando lá pintar com uma tinta standard, né? Com uma tinta fosca, não aparece tanto defeito. E o cliente, não, eu quero minhas paredes bonitas, uma tinta lavável, né? E uma tinta lavável, ela tem brilho, né? Então, o outro pintor vai cobrar 2 vezes mais caro por todo o preparo que tem que ser feito melhor, a tinta, né? Tem que dar mais demão de tinta, né? Dar um acabamento melhor, e o outro pintor acabou orçando, né, uma tinta fosca, que não aparece defeito, não exige tanto do profissional, né? E aí quando começa o serviço, às vezes dá essa divergência aí, e nenhum dos dois enxergou o problema, né? Nem o cliente, nem o pintor, né? E às vezes o cliente pede desconto, mas o outro pintor fez isso. Quando algum cliente me fala, mas o que ele orçou? O que ele passou? Ele tem detalhado aí o que vai ser feito, né? Para saber se nós estamos passando o mesmo orçamento. Porque às vezes essa diferença de valor muitas vezes é serviços diferentes, né? Então, um orçamento bem montado é esse, né? Até mesmo, eu já fiz muita visita técnica para cliente, mesmo que não for fechar comigo, né? Pago uma visita técnica, eu passo o procedimento, tudo que vai ser feito, até mesmo que não feche comigo, mas para os outros pintores se basear no que vai ser feito, né? Porque tem muitas maneiras de fazer, né? Eu, por exemplo, quando pego um teto drywall, eu lixo, dou fundo preparador. Tem pintor que já aplica massa direto, tem uns que lixa e aplica massa. Eu sempre vou pelo mais seguro, né? Como o meu trabalho tem 2 anos de garantia, então eu sempre vou pelo mais seguro, né? Eu faço o lixamento, faço o fundo preparador, depois eu aplico a massa, né? Então, assim, é muito mais trabalho, né? O cara que chega, aplica a massa direto, depois lixa e pinta, né? É bem menos trabalho, com certeza o valor dele vai ser muito mais baixo. Mas se ficar ondulação, ele vai falar que o problema foi do gesseiro, né? Ele não vai falar que foi ele que fez errado, né? E muitas vezes aquele que está contratando o trabalho não perguntou, né? E depois que viu, já pagou a mão de obra, já usou o material, já está pintado, às vezes fica mais caro para consertar, né? Que você vai falar pro pintor, ele vai falar, não, mas foi o que eu orcei, eu te falei que eu ia fazer isso, né? E aí depois de pronto, quem fica no prejuízo é sempre o cliente, né? Que já pagou, já gastou material, né? Tem aqueles clientes também que só quer saber o valor, né? Mas passa o valor
por foto, por vídeo, né? Eu passo às vezes, né? Mas, tá ok, o valor tá tudo certo, mas eu vou dar uma olhada, vou conferir, né? Ali é pro cliente ter uma ideia de valor, né? Se nós formos todos os orçamentos também, né? Fica o dia inteiro com entrada de orçamento, né? Então, eu passo o orçamento por telefone, né? Até mesmo porque eu já tenho um parâmetro de valor por metro quadrado, né? Se tiver a quantidade de parede, faço muita indústria, prédio, né? Então, é tudo por metragem, é um metro pelo outro, né? Tem um metro que tá mais fácil, outro metro tá mais difícil. Então, ali nós tira a média e cobra aquele valor, né? Então, passo muito orçamento, até mesmo que fecho muito trabalho longe, né? Esses já estava em Ubatuba, já fiz em São Vicente, Santos, já fui para São Paulo, já fui em cidades a 200 km daqui, de Campinas. Então, é metragem, né? Passou a metragem, assim, tantos de altura, tal. Se tiver o projeto, melhor ainda. Sempre, fechou, tá fechado? Beleza, tá fechado, eu vou pronto para trabalhar, você sabe o valor, mas quero ver se realmente tá nas condições que você me falou, né? Ver se aumentar, não, mas a parede, a tinta tá calcinando, vai ter que aplicar fundo, vai ter que fazer uma outra coisa. É cobrado, já sabe o valor do metro. Sempre que der um orçamento, tem que ter a validação no físico ali, né? No presencial, né? Tem que olhar, não pode... não, mas eu cobrei, vou ter que fazer nesse valor, né? A maioria das vezes, né, o cliente também não vai correr esse risco, né? Fechar um valor, chegar lá, tá um outro cenário. Comigo nunca aconteceu, né? De chegar lá ser outra coisa, né? Normalmente é aquilo e não tem novidade, né? E evita prejuízo, né? Também, porque imagina eu ter que ir lá para passar um orçamento, depois voltar para saber se vai fechar ainda. Então é meio... Tudo que é bem falado não tem erro, né? Tem bem combinado, fazendo combinado, ninguém sai no prejuízo, né? Então, o podcast aí, o 9º episódio é sobre isso, né? Sobre o orçamento, tanto para cliente como para os pintores, né? Eu acho que quem tem que resguardar melhor, na verdade, é o cliente, né? Porque se der algum problema, sempre sobra para o cliente. O pintor pode sair num prejuízo ali, mas já pegou o dinheiro da entrada. Quem sai mesmo no prejuízo é o cliente, aquele que está pagando ali, né? Aquele que quer um trabalho bem feito, bem executado, né? Bom, pessoal, então é isso aí. Vamos finalizando aqui o 9º episódio, né? Girassol por trás das cores. Muito obrigado e até o próximo episódio. Girassol por trás das cores, com Danilo Hungria. Podcast da Girassol Pinturas produzido pela Infostúdio Comunicação.